duvidem do desconhecido. Se quiserem saber, tem que falar com as pessoas que têm conhecimento da ufologia. Salve, salve galera do GravaCast, aqui o Anderson Melo. Olha só, o tema de hoje é muito massa. Vamos falar sobre ufologia, não é isso, Cristian? Isso, quem estamos recebendo aqui? Hoje nós estamos com o Walter Veríssimo e Rômulo UFO. Sejam muito bem-vindos, sua salva de palmas. Valeu. Hoje a gente vai falar muito sobre questão de ufologia, de contato extraterrestre, a gente vai tirar nossas dúvidas. Eu queria que vocês se apresentassem, né? Falem um pouco de vocês, como vocês começaram nessa área da ufologia e tal. Isso aí. É isso aí. Eu sou Rômulo, hoje com 54 anos, né? Tive 3 experiências ufológicas. Aos 6 anos de idade eu tive contato com a C. E aos meus 20 e 21 anos, 2 vezes fui abduzido. E foi uma experiência maravilhosa. Para muitos não são. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa de ter contato com esses seres. Então, eu fui adquirindo não sei se é um dom, mas assim, eu começava a ter contato com esses seres. Então, isso foi me revelando quem são eles, de onde eles vieram, qual é a finalidade deles aqui na Terra, e principalmente em nossa galáxia, né? Então, isso aí é o que eu falo. Não duvidem do desconhecido. Se quiserem saber, tem que falar com as pessoas que têm conhecimento da ufologia, como meu amigo aqui, Walter Veríssimo, que está lançando um livro, né? Ele vai explicar daqui a pouco para vocês. Então, galera, é o seguinte: coisas irão acontecer na Terra sobre esses seres, tá? Mas não precisa ter medo. Se esses seres fossem ruins de verdade mesmo, Walter, eu acho que ele já estaria invadido a Terra e dominado os seres humanos. Mas isso não é do conceito desses seres. Porque quanto mais evoluído, mais espiritualidade esses seres têm, hierarquia e disciplina. Então fica aí uma dica para vocês, tá? Eu sou Rômulo Aquino, ufólogo. Walter Veríssimo. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes no interior. Mas hoje eu atuo com hipnose, terapia, sou hipnoterapeuta, professor de hipnose. Inclusive estou abrindo agora uma escola de hipnose aqui em Recife, fica na Madalena. Para as pessoas poderem ir lá e aprender hipnose de forma com calma, tranquilo e praticar, com muita prática, né? Uma escola no espaço físico, né? Geralmente os cursos de hipnose demoram 2 dias e tal, o cara vem da aula, vai embora e tem muita informação. Lá é um negócio mais amplo. E além de um rapaz latino-americano também, me fizeram escritor de um livro, Contato Além do Físico. Além do físico aqui, galera. Que esse livro, assim, que eu acho que é a coisa mais, assim, impactante que eu fiz, né? Entre outras coisas. Porque esse livro é um negócio muito místico, cara. É um negócio mágico. Eu considero que foi um presente que eu recebi para fazer esse livro. E, assim, é um conteúdo muito rico. E por que eu falo que é uma coisa mágica, né? Literalmente, o nome do livro é Contato Além do Físico, porque realmente as experiências a que levou a fazer esse livro foram experiências além do físico, né? Tanto coisas físicas, materiais concretas, como o próprio livro, como também coisas extrafísicas, né? Sim. Como no dia que eu conheci esse cara pela primeira vez aí, posso falar? Pode falar. Fique à vontade. Já ia fazer essa primeira pergunta, né? Como ter um contato além do físico? Então, eu vou começar um pouquinho do meio para trás, da frente para trás e as coisas vão se alinhando. A gente vai se ajustando aqui. Como eu tô do lado desse cara aqui, esse cara aqui é normal não. Ele é... A arte de ser louco, eu jamais cometer a loucura do jeito normal. Vai dizer Raul Seixas. Ah, eu sei. Grande Raul. Porque esse vídeo, do dia que esse livro estava já na editora para poder fazer a diagramação, para fazer a correção e tal. E daí eu ainda ia fazer a capa. Aí eu conheci esse cara lá no café da manhã, em Boa Viagem, onde fazíamos tipo uma reunião para tratar do sistema de ufologia e tal. Aí o Romulo olhou para mim assim e falou: seu livro vai ser um sucesso. Aí, esse cara sabe. Aí assim, esse bicho começou a falar do livro, do conteúdo do livro todinho, sem ter lido o livro.
Aí, assim, como eu já estou acostumado, meio que acostumado com as experiências místicas ligadas ao livro, né? O livro ali tem tanto experiências concretas, como também essa parte mística, eu disse, porra, é mais uma experiência ligada ao livro. Aí o cara começou a relatar do livro sem conhecer o livro. Eu fiquei, caramba, se o livro tivesse sido lançado, eu ia dizer, ele leu o livro. Isso. E eu achei mais incrível, né? Foi quando eu comecei a dar mais credibilidade a ele, porque ele contou das experiências particulares que ele teve em relação a esse pessoal lá de cima. E é tudo característico das experiências que as pessoas tiveram aqui no livro. Eu disse, pô, tá muito alinhado. Tá alinhado. Uma coisa que tá junta, né? Uma com a outra. Isso Aí, assim, aí você consegue perceber com isso que existe, de fato, algo que está além do físico. É que ele sabe do conteúdo do livro, sem nunca ter lido, né? Nunca ter lido o livro. É. E o pior, ele falou, olha, falta a capa. Ela disse, falta a capa. Ele disse, escolha a capa a primeira do lado esquerdo. Tu vai receber 3 capas para tu escolher essa. Aí ele falou, e falei mais, ele falou, a capa vai ser com essas características. Ele começou a descrever a capa. Aí quando mandaram a capa pra mim, né, pra escolher e tal, eu disse, caraca, bicho, aqui é livro da mãe. Foi essa que ele falou, foi. Aí a primeira pessoa a ver a capa foi eu. Eu disse, Ramon, foi essa capa que eu vi, eu disse, foi essa aí mesmo. Com essas mesmas características. Ou seja, até a capa do livro foi... alguém foi lá e disse, né, inclusive a capa do livro, eu estava pensando em uma outra pessoa fazer um negócio, uma arte mais física, mas não fluiu, não deu certo. Tinha que ser dessa forma mesmo, né? É porque tinha que acontecer assim, né? Tinha que acontecer. Aí, veja, perceba que encontrei com o primeiro dia que eu conheci, né, ele profeta do livro, né? Porque ele já anunciou que o livro ia ter uma boa repercussão. E a coisa legal é assim, que as pessoas que vêm realmente lendo o livro, elas estão tendo um impacto profundo na vida pessoal dela. Não é um livro apenas que fala de fenômenos ufológicos, de coisas que está lá, não, mas é uma coisa que toca profundamente a alma da pessoa, entendeu? É uma coisa que traz para a vida prática, né? Isso, com certeza. É uma coisa que você usa na sua vida. Porque fala de mistérios do que viemos fazer aqui, dá uma ideia de você fazer uma reflexão do seu comportamento, como você agir, como você se comportar, como ser um ser humano melhor, qual é o teu papel aqui na Terra, fala muito sobre energia, né? Sobre essa questão de energia, eu queria perguntar, vocês acreditam que os extraterrestres, esse tipo de ser, ele consegue se conectar com a gente, se comunicar, além do 3D, através de uma energia, de uma coisa mental? Talvez eu acho que o Rômulo vai poder falar muito bem. E como é que foi, já linkando a pergunta, como é que foi essa conexão? Essa conexão que você soube das informações do livro sem ter lido ele. Isso, a gente tem algum foi tipo de antena sonho, você apareceu para você? Não. Eu tenho uma conexão muito forte com esses seres desde 6 anos de idade. Sim. Certo? Então, após esse contato que eu tive com essa ser, que não é de um planeta perto da Terra, do nosso sistema, é uma ser que vem de outra dimensão. Não é dessa dimensão. Isso, local. Exatamente, vem de outra dimensão. Então ela é tão evoluída, que realmente ela falou para mim o seguinte, que tudo que eu tenho não é um dom, é o que eu sempre tive, né? E eu disse, quem eu sou? Ela fez, um dia você vai saber quem você é, de onde você veio, qual é a tua missão aqui na Terra. Sim. Então isso me fez criar um elo entre esse mundo, desses seres de outras dimensões, e o meu, né? Então eu tenho essa conexão, eu não preciso estar parado agora, eu vou mentalizar, não. A conexão vai dependendo do lugar, da energia. Quando você está num lugar, no caso num barzinho ou numa boate, você não tem uma conexão boa, porque a sua energia ela não está estabilizada. Então para você ter um contato com esses seres, no caso que você queira, como eu falei para você, lembra lá na reunião que vocês foram lá no interior, num lugar que eu até esqueci o nome, vocês foram lá, eu disse, para ter uma conexão com esses seres, precisa ter uma alimentação boa, balanceada, né? Sem ser de carne vermelha ou branca. Você tem que ter uma conduta moral muito boa. Então, não é tão fácil ter contato com esses seres. Tá? Sim. Tem pessoas que têm conduta moral ótima, que têm uma conexão, uma energia muito maravilhosa, eles não sabem. E é por isso que muitas pessoas que têm contato com esses seres têm medo, porque
a conduta dela, a energia dela, porque na verdade o que tem dentro do nosso corpo não é nem alma nem espírito, se chama energia. Então, quando a nossa energia está equilibrada, eles também se conectam com a gente porque ficam na mesma frequência. Fica na mesma frequência. Então é isso que acontece, entendeu? E você pode conseguir isso, mas para você fazer isso, você tem que mudar totalmente sua vida. Como aconteceu com aquele Papa, se eu não me engano, aquele Papa é o Papa Pio 23, né? Não. É o que teve contato com esses seres. Chico Xavier também. Muita gente não viu, não prestou atenção nessa verdade. Na missão de Chico Xavier não só foi aplicar o espiritismo, mas ele veio criar um elo entre o mundo desses seres com o nosso. Então, dessas realidades. Né? Exatamente. Realidades paralelas. Porque assim, não, é o necessário, porque assim, esses seres, eles têm a espiritualidade. O que é espiritualidade? Não é religião. Uma coisa evoluída, né? Não, é algo diferente da religião, né? Isso. Que tem dogmas, regras. Isso, exatamente. O que é a espiritualidade? Hierarquia, disciplina, respeito, amor e evolução. Sim, a isso que torna a espiritualidade. Então, esses seres, eles têm várias camadas. Tem uns que vivem em dimensões que não têm corpo físico, tem seres que vivem em planetas que têm corpo físico, tem seres que têm suas tecnologias, tem uns que viajam em dimensões, tem uns que viajam em mais que a velocidade da luz, e tem uns que viajam através de portais. Sim. Os seres eles não têm classificação, eles têm nome próprio. Então não existe classificação para seres. Os seres humanos que deram essa classificação foram nós mesmos para nós mesmos. Então eles não têm classificação. Então essa conexão com esses seres, você pode ter, qualquer um de nós podemos ter, mas isso tem que ter uma disciplina moral muito grande, tanto na parte da energia como na parte de alimentar. Sim. É isso que eu falo para todo mundo. Vocês acreditam que foram escolhidos por esses seres para poder trazer essa mensagem para quem não conhece? Ou vocês, tipo assim, resolveram vir para essa dimensão para isso? Cumprir essa missão. Eu não posso chegar esse chamado, né? Isso. Eu não posso falar realmente a realidade do fato, porque se eu falar é um choque anafilático para as pessoas. Sim. Não vão querer aceitar realmente se isso é verdade ou não, porque na verdade, no e crua, eu vou falar aqui, nós vivemos na irrealidade. Sim. Esses seres vivem na realidade. Então há um grande desequilíbrio nisso. Já ouvi dizer isso, que aqui a Terra é um universo paralelo, né? E aí esse universo paralelo, já ouvi várias pessoas falando também que ele não traduz realmente o que é a realidade. Sim, eu já ouvi falar com questão de Matrix, que aqui a gente está numa Matrix e tal. Acontece um mundo que não é assim. Tem uma coisa além do que a gente vive. Isso, além do óleo. Além de óleo. É isso aí. Tem um negócio interessante que é o seguinte. A vida aqui na Terra, os seres humanos estão limitados à sua percepção do mundo real através dos 5 sentidos. Isso. Então, assim, ele observa tudo que está aqui através dos 5 sentidos e aquilo que ele sente de uma forma sutil, a nível inconsciente, como energia, que conduz essa pessoa pelo seu caminho. Só que, se por acaso abrisse um novo sentido a mais... Um sexto sentido. Um sexto sentido. Aí essas pessoas começariam a perceber algo maior, algo que estaria além dessa percepção que estamos vendo aqui. Por exemplo, as cores que nós conseguimos enxergar está dentro de um pequeno espectro de ondas eletromagnéticas, né? Não é tudo que podemos, tudo que existe, é apenas uma pequena faixa, né? Então aí essa nossa realidade que nós vivenciamos é uma realidade que está dentro de uma pequena faixa e dentro de uma realidade muito maior. E essa realidade muito maior é justamente onde eles estão atuando com a gente. E podemos dizer que é além do físico, porque não está nessa limitação. Nesses 5 sentidos, ele está além disso. Isso. Na hipnose, quando você vai hipnotizar a pessoa, você verbaliza para a pessoa, por exemplo, sei lá, comer uma cebola achar que é maçã. Sim. Aí ela está em um transe hipnótico, ela vai comer a cebola achando que é maçã. Mas aí eu verbalizei e a informação foi através de uma verbalização. E teve um efeito físico, o cara pegou a cebola lá e comeu a maçã. Ok. Mas isso é a forma de eu atuar. Agora, existe também uma forma de
passar a informação para as pessoas, e essa informação não precisa passar pelos órgãos dos 5 sentidos. Através de uma frequência, de uma onda. Isso. Energia, né? Energia. Porque energia, o que seria energia? Energia é informação em movimento, Uhum. entendeu? Então, assim, pode sim ser passado informações para você onde você não viu, onde você não vê. Mas como não está limitado aos 5 sentidos, aí fica difícil o nosso cérebro processar essas informações, porque não vê por esse canal. Mas, através de um sentir, você acaba tendo os impulsos, ouvindo os insights, que conduz você de uma forma inconsciente. Daqui a pouco você, de uma forma inconsciente, dá vontade de pegar a sua moto, ir lá no hotel em Boa Viagem, para tomar café da manhã com pessoa da ufologia. Aí chega lá, aí vê um cara que descobriu naquele dia que está lançando um livro, daqui a pouco fala do livro, você conheceu o livro. Como é que veio esse processo? O que motivou ele a ir até lá, o hotel, justamente naquele dia, etc. Eu também estava indo pouco, né? Porque é distante para mim. Eu resolvi ir naquele dia. Justamente então, assim, vocês se encontraram, se alinharam naquele dia. Exatamente. Aí veja, estamos nos comunicando verbalmente, vocês estão assimilando as informações pelo que estão ouvindo. Mas existe uma comunicação que está além do físico, está além dos 5 sentidos. Então as interações com esses seres, na grande maioria, ela está além do físico, está de uma forma mais sutil, onde você literalmente é conduzido ou recebe a informação de forma intuitiva e alguma coisa está acontecendo. Só que não se limita só nisso, entendeu? Uhum. Pode, associado a isso, ter outras experiências, como sonhos e também de avistamentos concretos, reais, de pessoa de nave que faz parte de um pacote completo. Então não é só avistamento, não é só seres que estão lá, existe algo que está além dessa dimensão. Só concluir uma coisa interessante, veja só. De forma intuitiva, acreditamos que essa dimensão que nós vivemos tem 3 dimensões. O que é dimensão? Dimensão, na física, é um vetor. Uhum. Algo que direciona para um ponto específico. Então aqui nós temos altura, largura e profundidade, comprimento, né? 3 dimensões. Aí a Astro sugere que o espaço-tempo é a 4ª dimensão. Sim. Então temos a 4ª dimensão como espaço-tempo. Só que aí pensamos, intuitivamente, acreditamos que o espaço-tempo é algo absoluto, que não pode ser mutável. Por exemplo, o tempo que passa para mim é o mesmo tempo que passa para você. Mas na astrofísica é comprovado que o tempo é completamente relativo. Sim. O tempo aqui na Terra é diferente de uma pessoa que está na Lua. Sim. Só por conta da gravidade. Então a gravidade causa literalmente uma distorção no espaço-tempo. Então quer dizer que o espaço-tempo ele é maleável, ele pode ser moldável. Então se ela tem essa flexibilidade, ela ligada à gravidade ou à velocidade. Então existe alguma coisa além disso? Existe sim. Sugere, na matemática, na física, sugere 11 dimensões. Matematicamente, sugere 11 dimensões. Sim. Então, assim, numa 5ª dimensão estaria além do espaço-tempo. Para mim é comprovado isso no consultório. Vamos ter essas experiências que muitos seres extraterrestres ele tem um desenvolvimento tão grande que a percepção dele vai além do tempo, vai além da 4ª dimensão. E nós, muitos seres humanos aqui na Terra, têm pequenos lampejos em relação ao tempo. Por exemplo, vocês que estão ouvindo, que nunca teve sensação de algo que vai acontecer ou sonho. E isso de fato acontecer. Tipo um déjà vu, tipo uma premonição. Agora, como é que você vai ter a informação de algo que não aconteceu? Então quer dizer que você rompeu a barreira do espaço-tempo. Isso. Você foi para alguma coisa, foi para o futuro e você teve acesso. Sim. Então isso só não, isso abrange para esse campo da ufologia, que vai muito além dessas percepções. A conversa está muito legal. Logo mais voltaremos, certo? Um break rápido, não sai daí. E logo mais vamos falar ainda mais de assuntos ufológicos. Depois estamos de volta. Tamo junto. Eu tenho certeza que você tem curtido essa entrevista e você pode apoiar o nosso podcast sim, não é isso, Christian? Exatamente. A gente vai deixar aqui um QR para você poder apoiar e divulgar. E se você quiser que sua marca participe também do nosso podcast, que fique aqui
o símbolo da sua marca, né, a logo, você pode também contribuir com a gente e entre em contato com a gente no contato que está aqui embaixo, certo? Então entre em contato aqui, Pix para ajudar com qualquer valor ou entrar em contato para patrocinar, para ser um parceiro aqui do GravaCast. Tamo junto. Tamo junto. 3, 4 blocos. É isso aí, estamos de volta no GravaCast, agradecendo sempre aqui, ó, da Delta Expresso, o melhor café que você vai encontrar no Shopping Pátio em Olinda. Para você que não resiste a um bom café, Delta Expresso, parceiro aqui do GravaCast. Estamos de volta para dar continuidade ao nosso bate-papo aqui, ó, com a galera da ufologia, meu amigo Rômulo e Walter Veríssimo. Como surgiu, Walter, essa questão da mística, da produção desse livro? Cara, pessoal, para mim sempre foi algo assim inimaginável escrever um livro, até porque eu sou muito ruim em português, eu confesso. Eu tenho uma certa habilidade com a exata. Eu falo errado pra caramba. Eu escrevo mal pra caramba. Então eu tenho as minhas limitações, né? Então, assim, um cara normal escrever um livro, porra, esse é um cara pra quem estuda, que é intelectual, etc. Né? Só que aí, Alexandre Lauzide, que é um dos maiores ufólogos do Brasil, cara top, apareceu através de um paciente para contar a história e queria fechar uma parceria comigo, tá, para fazer pesquisa na área de ufologia. Mas já estava acontecendo fenômenos no consultório, pessoas estavam tratando que não tinha nenhuma relação com a ufologia, estava dizendo que estava VT no consultório, vendo luz, energia e tal. Coisa esquisita, né? Avistamento, uma já estava abduzida. E daí, Alexandre, acho que foi uma das primeiras pessoas que começou a falar, cara, tem que escrever um livro. Aí eu disse, pô, vai ser aqui. Ah, eu vou escrever, então pra que ser por aqui? Documentar essas informações. Aí outra pessoa, tem que escrever um livro. Aí todo o negócio começou a ficar quente no consultório, onde pessoas da rua me paravam e para falar comigo de uma coisa específica, aí dizia, vou escrever um livro, né? Foi uma confirmação, tipo isso. Foi. Aí assim, aí teve um rapaz que veio de Piauí, ele é bem conhecido na área da ufologia, posso falar o nome dele porque, inclusive, está no livro que relata dele, César Crispim. Ele fez uma sessão no consultório, né? Aí ele teve uma canalização de um ser, até naquele momento não sabia o nome do ser que ele canalizou. Eu acho que eu cheguei a perguntar, mas parecia que o nome não importava. Cara, aí ele afirmou, olha, você tem que escrever um livro. Aí ok, aí fica cobrando de escrever um livro. Aí só que no total foram 12 pessoas diferentes que ficaram na existência de escrever o livro. Irmão, eu consegui dormir não, cara. Eu dormia lá com aquele negócio na cabeça, escrever o livro. Aí eu falei pro pessoal da ufologia e tal, pra fazer perguntas e tal, né, durante o processo de hipnose com as pessoas lá. Eu selecionei algumas perguntas, elaborei umas perguntas legais. Eu recebi uma porrada de perguntas de Vanderlei, de algumas pessoas. Sim. E algumas perguntas eram legais, outras eram muito boas. Cara, o que começou a acontecer foi o seguinte. Tem uma técnica de hipnose que eu acabei, não sei se eu não desenvolvi, mas eu aprendi através de um fenômeno que acontecia, que era a questão de conexão. Quando você conecta a mão da pessoa com a outra, um negócio romântico assim. Olha só. Aí você conecta a mão da pessoa com a outra, aí começa a captar as energias da outra pessoa, né? Como eu falei que energia é informação em fluxo, então você captava as informações da pessoa a nível consciente e a nível inconsciente. Então, aí eu comecei a usar isso no consultório e fazer com que a pessoa captasse as informações do ser que entrou em contato com ela. Só que aí começou a aparecer processos mediúnicos, podemos dizer assim, de canalizações, onde começava de efeitos físicos também, como luz apagar sozinha. Você ver algum no consultório? Não. Você comentou isso lá na reunião da gente. Foi. De efeito físico, de luz apagar sozinha, de porta se abrir. Eu tinha uma estátua lá no consultório que o troço caía sozinha. Eu tinha um móvel branco no consultório que as portas de nova se abria.
durante o processo. Teve uma interessante, onde uma das pessoas que analisou um desses seres, comecei a fazer perguntas, eu gravei o áudio foi subido. Vou ver se eu encontro, mas procurei uma vez e ter sumido. Enfim, cara, no áudio, na hora da canalização, comecei a ficar chiando. Sim. Dava para ouvir, mas você percebia que tinha uma espécie de uma interferência de alguma Uma coisa. interferência de frequência. Isso, exato. Aí quando acabou a canalização, o áudio ficava normal. Aí eu, escuta, vê, na hora da canalização começa a ter esse chiado. Aí eu testei mais uma vez o áudio sem a canalização para ver se tinha um chiado. Não tinha um chiado. Aí eu fiz de novo, hipnose, estimulei isso. Houve novamente conversa com a... O nome dela foi Márcia. Márcia, o nome dela é Márcia. Tava eu, Márcia e Patrícia. E novamente começou a chiar. Eu disse, caramba, houve alguma coisa esquisita aí. E o mais incrível é o seguinte, aí esses seres que estavam canalizando demonstraram que eram seres que tinham acesso a outras dimensões, ou era de outras dimensões, e conseguiam interagir com as pessoas ali telepaticamente. E daí eu começava a fazer perguntas e as pessoas respondiam. O mágico disso, o mais impactante foi que chegou um momento onde eu estava em casa impressionado com isso e comecei, teve uma cena específica que eu estava na cozinha cozinhando, cortando calabresa, eu pensei, caramba, eu queria saber tal coisa. Eu vou fazer uma pergunta, era uma coisa pessoal minha. Sim. Não está no livro, porque é uma pergunta pessoal, para mim, né? Aí, ok. Aí eu cheguei no consultório, aí a pessoa falou para mim, sim. Aí eu, sim o quê? O nome dela é Rosângela, uma amigona minha, maravilhosa. Aí eu perguntei, sim o quê? Sim, a sua pergunta sim. Aí eu comecei a perguntar, porque é uma coisa que eu estava perguntando para mim, não estava perguntando para ninguém. Eu queria saber de algo. Foi a algo, resposta, né? Aí ela falou sim. Que você pensou mentalmente e que ela respondeu. Ela não pensava sim. Aí ela pegou, eu explico o que é, aí ela pegou e escreveu. Eu te vi na cozinha, cortando alguma coisa, cozinhando e fazendo uma pergunta, eu não sei qual a pergunta, mas a resposta estão me dizendo que é sim. Caramba. Aí eu, caraca, velho, então as coisas estão saindo do consultório, tá para fora do consultório. Cara, só que o negócio só não ficou só nisso. Veja que negócio esquisito pra caramba. Quem tá ouvindo, comece a perceber que esses fenômenos acontecem, não acontece só comigo, acontece com as pessoas, talvez esteja acontecendo, mas como é algo muitas vezes sutil, passa por despercebido. Mas quando você começa a ampliar, a pessoa não percebe, mas quando começa a entender de fato o que está acontecendo, isso, você vê o fenômeno acontecendo em você. Você vê padrões, né? Inclusive eu acompanho algumas páginas que fazem um trabalho dentro de cemitérios, em locais assim, com um determinado equipamento chamado Spirit Box. Eu ouvi falar, você vai. Vocês utilizam esse equipamento, conhecem? Conheço. Porque esse equipamento, ele tem esse tipo de frequência. É a frequência. Você citou aí, chiados, tal, que está se conectando com alguma coisa. É porque, na verdade, veja só, o Walter estava falando aqui a questão disso no livro dele, a questão que quando a pessoa desencarna, isso os espíritas kardecistas falam, quando a pessoa, a energia da pessoa sai da matéria, sim, ela vai para outra dimensão. É uma dimensão que ela não vivia na época que ela estava aqui nesse mundo carnal. Então ela não consegue se adaptar lá. Então ela quer voltar para essa dimensão, para esse mundo, mas não consegue. Então é o que você está falando, é uma frequência. Esse aparelho que você falou, que é o Spirit Box, ele consegue emitir ondas em outras dimensões. Sim. Então é essa dimensão, essas pessoas que se encarnaram, está lá naquela dimensão. E tem dimensões que esses seres que vivem, que não possuem matéria, que são seres muito evoluídos mesmo, que não precisa se alimentar, não precisa dormir, então eles vivem em outras dimensões, que eles têm uma consciência plena. Uma dimensão de pura energia. Pura energia, exatamente. Então, é uma frequência muito maior que a nossa. É como eu falo, seres, por exemplo, seres humanos, eles conseguem viver ao máximo até o quê? 122 anos. No máximo, né? Máximo. Isso. Tem seres que conseguem viver 500 anos, 5 mil anos, 100 mil anos, e tem seres que
E morre. Não morre, porque ele possui Sim. matéria. Sim, O que são só move é a energia. matéria e não a energia. Sim. Entendeu? Então, tem essa diferença. O ser humano, ele é limitado de pensamento. Ele está naquilo, naquela conexão. Acordar, ir trabalhar, se divertir. É essa rotina. Então, eles não têm aquela visão ampla. Como Sim. nós, ufólogos, temos. Eu tenho uma percepção, se eu sentir o cheiro de um perfume, eu consigo viajar em dimensões. Eu tenho premonições, eu vejo o futuro. Mas assim, não é para todo mundo sair contando o que vai acontecer. Quando eu estava voltando de Porto de Galinha há um ano atrás, há 2 anos atrás, eu falei tudo que ia acontecer, tanto na área política como na área do mundo. E coisas vão acontecer. Entendeu? Então eu não posso sair falando para todo mundo. Sim. Isso é uma coisa muito séria. E Tem gente que não está conseguir preparado. entender. Não está preparado para nem receber o ser humano. Eu acho que 98% da raça humana, ela não está preparada para saber a realidade. Sim. Ela não vai querer entender. Ela vai querer entender aquilo que ela está vivendo, não aquilo que aqueles seres vivem. É isso que acontece. Sim. Vê, aí esses seres, eles conseguem uma interação com a gente aqui na Terra, além da 4ª dimensão. Sim, além do plano físico. Veja, estamos aqui conversando, falando sobre eles. Eles, de certa forma, muitos deles estão tendo acesso a isso aqui, só que nós não temos consciência. Aí eu descobri isso, foi nas experiências do consultório. Como é que eu faço uma pergunta, aí eu chego no consultório e a pessoa diz sim, ou seja, tem alguém me vigiando? Big Boss. Tava numa câmera na sua Passando casa. aí as Entendeu? informações. Aí outra coisa foi o seguinte, olha que interessante. Aí eu testei algo a mais. Eu tinha feito algo específico, né? Eu queria saber a resposta porque eu tinha feito aquilo. Sim. Só que esse algo que eu fiz foi algo muito intuitivo. Eu percebi que algo estava me movendo para fazer aquilo. Aí no consultório, eu conversando com as meninas que estavam tendo as experiências comigo lá, aí eu perguntei, rapaz, eu queria saber por que eu fiz isso. Porque eu sentia que tinha que fazer por quê? Aí nem que tinha a resposta. Aí, do nada, essa mesma Rosângela abriu o celular e falou, eita, esqueci do podcast fulano que era ao vivo. Aí ela abriu aqui pra ver, só que tava no meio do consultório. Ele tava finalizando, na verdade, né? Aí ela abriu, aí ela falou, eita, que interessante, ele está com a mesma coisa que tu tava. Aí ela falou, ele vai dizer o porquê tá fazendo isso. Cara, o cara falou, o cara adiantou o podcast e tal, aí depois, sim, mas detalhe, minha gente, e eu estou com isso aqui em mãos, por conta dessa energia tal, de transmutação e tal, Ou seja, um ser que passa informações para pessoas que estão capacitadas a recebê-la e a repassar para outros. Agora, veja, vocês lembram daquele filme Velozes e Furiosos? Sim. Não tem aquele carro principal amarelinho, que é uma... Esqueci o seu nome. É o Camaro. Como é que ele fala com as pessoas? Ele tiraram a voz dele, né? Ele vai sintonizando com rádios e tal, aí vai pegando a informação. Interferindo. Entendeu? Ele vai pegar, vamos lá, na rádio tal, o repórter tá falando essa frase e a outra rádio dessa frase e tal. O cara quer mandar uma frase específica. Então ele vai nessas frequências, junta as frases e manda a informação. É parecido com isso. Ou seja, existem várias informações por textos e que está rolando aqui. Aí esses seres, como ele quer se comunicar contigo, eu vou através da sincronicidade, eu vou fazer com que essas coisas se conectem. Sim. De forma que passe uma informação para ele, e essa informação ele vai ter certeza que é uma informação de nós para ele, porque está totalmente contextualizada, conectada com aquilo. Porque, nesse caso específico, eu fiz algo de transmutação de energia que eu estava sentindo de fazer, só que eu não entendi por que eu estava fazendo. Aí, ou seja, alguém estava fazendo isso no podcast ao vivo, onde a minha amiga, na hora, e explicou o que estava. Lembrou, eita, podcast de fulano, vou ver, eita, ele tá com a mesma coisa contigo. Ele vai dizer o que é. Aí o cara pegou e falou. Eu fiquei, tá entendendo a condução das coisas? Você acha que essa questão de coincidência, que a gente chama de coincidência e tal, tem a ver com isso também? Tem a ver. Jung, junto com o Linus Pauling, um grande químico,
eles criaram a teoria da sincronicidade. Sim. Jung tem uma experiência que estava no consultório, quando a paciente estava falando de um sonho que ela teve, que era de um escaravelo, que é um besouro egípcio, né? Isso. E daí, na hora que ela estava contando essa história, o mesmo besouro bateu na janela dele. Aí ele foi lá, abriu, pegou o besouro e falou assim: olha aqui o seu escaravelo. Aí o que é que isso quer dizer? Sobre a sincronicidade, que é um negócio muito profundo da teoria de Jung, é que tudo está conectado, né? Correlacionado. Está tudo conectado, tudo correlacionado. Existe uma sincronicidade. Essa sincronicidade, fazendo uma analogia para algo prático para a gente, é similar a uma cozinha de um restaurante, onde vai sair um prato específico, vários pratos para vários clientes, só que cada pessoa da cozinha, um está cortando a cebola, um está lavando os pratos, o outro está preparando algo específico, e alguém está lá dizendo, faz isso pelo outro. Cada um está fazendo as coisas de uma forma sincronizada para que aquilo saia. Você vê também isso numa orquestra sinfônica, por exemplo. Cada um está fazendo uma função para ter uma harmonia, né? Para ter aquela harmonia do todo. Então, assim, na nossa vida está tudo sincronizado, né? Tudo conectado. Eu vim correndo para cá, a hora de me apertada, eu confiei nessa sincronicidade, não, está tudo em harmonia e sincronizado, vou chegar na hora certa. Cheguei na hora certa. Sim. Então, assim, existe isso realmente. Agora, quando você... Isso o conteúdo está no livro. Quando você refina algo dentro de você, a sua energia, algo que você emana, você entra literalmente em uma espécie de ressonância com algo maior, algo superior. E essa ressonância... Você entra na mesma frequência. Isso, exato. E essa ressonância ela vai te conduzir para as sincronicidades ou possíveis coincidências benéficas para você. Massa. Veja, se você pegar um cardápio, tem várias coisas aí nesse cardápio do Café Expresso. Delta Expresso, isso. Não é isso? Isso, você pega o menu, tem o preço, Exato. tem os itens, né? Como aqui trata-se de uma cafeteria, se eu quiser comer uma lagosta, o povo não vai ter aqui. Sim. Mas o seu cardápio é esse. Você não vai conseguir jamais comer essa lagosta, porque o seu cardápio está restrito nesse campo de possibilidades. Limitado. Então, para você ter acesso à lagosta, você terá que ampliar o cardápio. Isso. Acessar algo maior, onde o cardápio esteja disponível para você. Sim. Veja, uma pessoa que ela vive uma vida de alcoolismo, uso de drogas, de abuso, violência, muita raiva e tal, as possibilidades de acontecimentos da vida delas tendem mais para o lado negativo. Ela se torna mais limitada, né? Isso, porque ela se expõe mais àquilo. Mas se ela quiser ir para a Europa, dificilmente, ou algo muito bom para ela, dificilmente vai acontecer, porque o hábito dela, a energia dela é limitada. Não está ressonando com essas possibilidades. Então, assim, o que há dentro dela, a energia que ela tem, está em ressonância com um cardápio de possibilidade de vida que muitas vezes não é benéfico para elas. Se eu tenho uma ressonância alta, então significa que eu tenho mais possibilidade de coisas mais benéficas para mim. Então aquelas coisas negativas vai sair. Cara, se vocês não bebem, então a possibilidade de você morrer de cirrose é muito mínima. É mínima. É quase zero. Quase zero. Mas se você bebe muito, então essa é uma possibilidade só dentro do cardápio. Então, vê, aí se você quer lagosta, então você tem que ampliar algo bom em você para ressoar com algo superior. Então, aí é onde entra a coisa mágica da sincronicidade. Você vai entrar em ressonância e sincronia com essa harmonia mais bela dessa orquestra. É como o Romulo falou, que para você ter contato com esses seres, algo maior, tem que ter realmente uma conduta moral mais elevada, né? Você precisa de uma placa de um hospital dizendo é proibido buzinar. Você não buzina, você precisa de lei para te pedir de roubar. Sim. Você não faz algo que está em você, né? Junto com a alimentação e outras coisas. Isso daí outra coisa que eu estou falando sobre a questão da energia da pessoa. Teve uma época, eu não sei qual foi o ano, que o Chico Xavier foi estudado por um grupo de cientistas da NASA. A questão de energia, chamado Aura, né?
Qual é a intensidade das pessoas normais, da intensidade? Geralmente as pessoas têm uma intensidade de energia 1,5 m ou 30 centímetros, alguma coisa assim, entendeu? Aquela fotinho básica. Então, assim, o grupo de cientistas fizeram uma pesquisa, fizeram uma análise com o Chico Xavier. E o normal da pessoa é o quê? 30 centímetros, se não me engano, é 15 centímetros da intensidade da energia. Sim. Chico Xavier tinha 15 metros. Caramba, 15 metros de intensidade. É por isso que o Chico Xavier ele tinha uma conexão muito forte, tanto com os espíritos que trabalham aqui no plano, que é um plano de dimensão, que chama um plano espiritual, e um plano da Terra, ele conseguia ver coisas que nem o ser humano conseguiria ver. Então ele conseguiria ver, no caso que ele viu também, lá na praia de Copacabana, seres que habitam em cima do oceano, seres de alta evolução que tomam conta. Por isso que muita gente, quando toma banho de praia, se sente bem, que ali está energizado por aqueles renova as seres. energias. Isso. Então Chico Xavier conseguia ver uma coisa que muitas pessoas não conseguiam ver. Tanto Chico Xavier, como Buda, como o Papa Pio XXIII, se não me engano, e outras pessoas. Para você contar essas pessoas que têm uma evolução muito grande, é pouca, você conta no dedo, entendeu? Mas aí o que acontece? Esse cara, ele nasceu. Não, todos nós podemos conseguir isso. Só basta querer. O problema é que a sociedade está focada naquilo, coisas materiais, se divertir, mas não está focada mesmo na evolução, na espiritualidade. Vamos aproveitar, vamos deixar um gostinho de quero mais para o próximo vídeo. Pode. Gostinho de quero mais. Que coisa massa para falar aí. Mas aí, como de costume, a gente sempre fala o seguinte, antes de finalizar o vídeo, daqui a 100 anos, quem assistir esse vídeo, qual mensagem você vai deixar para essas pessoas que vai assistir esse vídeo daqui a 100 anos? Bom, eu procuro falar o seguinte, sempre tenha uma conduta moral digna, procure ajudar o próximo, que a finalidade de Jesus aqui na Terra foi criar entre o elo do mundo dele e o nosso, para sermos evoluídos, para poder chegar a um patamar de uma evolução que não vamos sentir dor, fome, medo e nem guerras. Então, eu deixo o recado para uma nova geração futura que pratique o bem ao próximo e nunca deixe de plantar o amor. É isso que eu deixo para essas novas gerações. Daqui a 100 anos, compre meu livro. Mas compre agora, daqui a 100 anos você compra mais. Mas falando sério, veja só. O enxame da abelha, cada abelha específica, cada operária, cada azadão, eles trabalham para a coletividade. Cada um tem sua função. De forma sincrônica, né? Dentro de uma sincronicidade. Elas dão a vida pelo aquele mundo deles, né? Então, assim, você percebe que a forma como eles articulam as coisas, o padrão geométrico das colmeias, onde eles guardam o mel, é uma forma perfeita. Então, a matemática foi feita ali. Você consegue perceber que existe algo que está além do físico ali. Há uma espécie de uma rede de comunicação energética que não é visível. Acredito que se for algum aparelho para ver se dá onda de Wi-Fi ali, eu acho que não vão encontrar. Mas existe, de fato, uma outra frequência que talvez nossos equipamentos atualmente não consiga captar. Mas você percebe que há uma harmonia, há uma comunicação ali, há uma integração. O nosso atual comportamento da humanidade é totalmente ao contrário a isso. As pessoas vivenciam cada vez mais individuais, né? Elas vivenciam a ilusão da separação, como se nós não estivéssemos conectados, como se o que afeta tu não me afeta. A abelha sabe, o que afeta um, ela vai afetar toda a colmeia. Então, assim, daqui a 100 anos, acredito que a humanidade vai estar mais evoluída nesse sentido. Procurem
na natureza esses exemplos de conexão, onde todo o ecossistema ele trabalha em harmonia. Estamos atualmente caminhando para essa desarmonia, e essa desarmonia acaba causando em nós mesmos uma autodestruição, uma autofagia, não só para a humanidade, mas também para o planeta como um todo. Então, esse processo de retorno, a reconexão, a esse contato com o todo, é semelhante a isso. Curiosamente, a palavra religião, ela vem do latim, é do grego, não sei, religare, né? Reconectar. Só religa aquilo que foi desligado. Isso quer dizer que nós precisamos religar. Então, assim, religar, reconectar, conexão. Então, procure a religião não dentro de um templo, mas em seu coração e reconectar com o todo. Essa é a mensagem. É isso, esse foi mais um GravaCast. Estamos muito felizes por ter todo esse conhecimento sobre espiritualidade, sobre ufologia. E nos vemos no próximo. Ninguém pode voltar atrás e escrever um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e escrever um novo fim.